Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda edição do programa aqui no Mundial Telenotícias de análises e opiniões. O Brasil virou alvo e com razão. Donald Trump foi direto ao ponto. As tarifas de 50% contra o Brasil são uma resposta à perseguição covarde contra Jair Bolsonaro. Acabou a dúvida? O motivo é político. O aviso está dado. Ou Lula para a caça aos adversários, ou o Brasil vai pagar caro, muito caro. E enquanto isso, aqui dentro, Lula impõe sigilo sobre 2,5 bilhões de reais em honorários pagos na surdina, dentro da AGU. É impressionante. É o governo que prometeu acabar com os sigilos, escondendo o dinheiro público em silêncio ensurdecedor. Censura lá fora, sigilo aqui dentro, a diplomacia afunda, a economia sangra e o povo, mais uma vez, pede socorro, paga a conta e paga caro. Daqui a pouco nós vamos mostrar tudo isso. É daqui a pouco mesmo, depois do recado de nosso apoiador. Não saia daí não. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa. Então eu tô no quarto, eu preciso descer. Quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas três áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo Juba de Leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental,
cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto e com certeza o seu problema ele será solucionado porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Uau! Breaking news, breaking news! Para quem ainda duvidava, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi direto ao ponto na manhã desta quarta-feira. As tarifas de 50% impostas ao Brasil são, sim, uma resposta clara à perseguição política contra Jair Bolsonaro. Em declaração na Casa Branca, Trump deixou de lado qualquer linguagem diplomática e apontou o que já vinha sendo dito nos bastidores. Os Estados Unidos não aceitarão calados o uso do sistema de justiça brasileiro para destruir adversários políticos. Veja o que ele disse. And the letter says that you'll pay 30%, 35%, 25%, 20%, in one case 50%, Brazil. And because what they're doing to their former president is disgraceful. I know the former president, he fought like hell for the people of Brazil, that I can tell you. And I believe he's an honest man. I think what they're doing to him is terrible. Caramba, você viu aí? Acabaram as dúvidas definitivamente e é melhor nem mais montar comissão alguma para viajar a Washington, se não for para levar o que tem de ser levado. O fim deste processo de perseguição contra o ex-presidente Bolsonaro e seus aliados. Segundo Trump, o que está em jogo não é apenas o comércio bilateral, mas o comprometimento das liberdades democráticas no Brasil, especialmente com o avanço autoritário do judiciário e a conivência do governo Lula. Ele fez questão de mencionar que o mundo está observando o que acontece por aqui e que há profunda preocupação com o que chamou de caça às bruxas contra Bolsonaro. A declaração cai como uma bomba sobre o Palácio do Planalto. O governo Lula tenta, desde o anúncio das tarifas, minimizar os impactos e apelar às negociações técnicas. Mas Trump foi claro: não se trata de economia, mas de princípios. E enquanto o Brasil insistir em perseguir o ex-presidente, haverá resposta. Então, a questão não é comercial, exatamente como o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo falaram mesmo. A questão é política. E Eduardo Bolsonaro chegou a gravar uma mensagem logo após o anúncio de Trump. Veja. O que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe que existem sacrifícios a serem feitos. Nós sabemos que existem efeitos colaterais e não é desejável que o Brasil sofra com tarifas grandiosas, as maiores do mundo, né, aplicadas pelo Trump recentemente. Mas a diferença do Brasil para o resto do mundo é que o resto do mundo está sentando numa mesa para negociar economia. E o Brasil tem um conteúdo do judiciário do Alexandre de Moraes. Aos interessados em resolver o problema, a pauta número 1 de vocês é anistia ampla, geral e restrita, porque é o único caminho para se abrir uma mesa de negociação. E agora, depois desse anúncio de Trump, o que as autoridades brasileiras vão fazer? Vão continuar com essa perseguição política e destruir o resto do Brasil? O resto da economia brasileira? O agronegócio? As commodities? Açúcar, minério, carne, tudo, em troca de um pequeno grupo? O núcleo 1 do processo contra o golpe que nunca existiu, que ninguém nunca viu?
Será que o amor dessas pessoas, ao falarem em soberania, divisão de poderes, o amor dessas pessoas pelo Brasil é verdadeiramente pelo povo brasileiro que vai sofrer com tudo isso? Ou o amor é pelo desejo de ver Bolsonaro atrás das grades? Será que vale a pena destruir o Brasil, a economia inteira do país, por causa de um projeto de vingança como esse? Para colocar um grupo de 7 pessoas atrás das grades, sem contar os inúmeros brasileiros que não tiveram absolutamente nada a ver com isso, que estão sofrendo nas cadeias do país afora, cumprindo penas que vão de 14 a 17 anos de prisão? E agora, essas autoridades que falam de soberania, o que vão fazer? O que vão pesar agora? De novo, o que vale mais agora é a representatividade do povo brasileiro ou a representatividade de seus interesses próprios? E falamos mais. Trump ainda elogiou publicamente e novamente, mais uma vez, Bolsonaro, chamando-o de líder patriota e vítima de um sistema que parece ter sido sequestrado por togados militantes. Para quem achava que as sanções eram apenas comerciais, o recado agora está dado com todas as letras. Ou o Brasil revê sua postura institucional, ou pagará todo mundo, de norte a sul, leste a oeste, o preço com juros e correção internacional. E os culpados serão sempre os mesmos, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados, que, aliás, soltaram hoje um vídeo que gravaram esta manhã na residência de Davi Alcolumbre. Veja. E vejo nesse momento de agressão ao Brasil e aos brasileiros. Isso não é correto e temos que ter firmeza, resiliência e tratar com serenidade essa relação. Buscar estreitar os laços e fazer as coisas acontecerem defendendo os brasileiros. Então, em meu nome, dos senadores e das senadoras, e tenho convicção que o presidente Hugo Mota falará sobre isso, o parlamento, presidente, está integralmente à disposição da defesa dos interesses do Brasil. Quero, primeiramente, agradecer ao presidente Davi, que nos recebe aqui na residência do Senado, para esse momento importante, ao lado do presidente Alckmin, que além de vice-presidente da República, é o nosso ministro da Indústria e Comércio e foi a pessoa escolhida pelo presidente Lula para conduzir essa negociação com o governo americano. Dizer que aqui temos mais um momento de unidade nacional, de unidade em favor do país, de proteção à nossa indústria, aos nossos empregos, às nossas relações diplomáticas com os demais países e dizer, presidente Alckmin, que assim como fizemos na aprovação da lei da reciprocidade, onde tanto no Senado como na Câmara aprovamos por unanimidade um instrumento que o governo brasileiro hoje tem para garantir a proteção do nosso país, dos nossos negócios, nós estamos aqui prontos para estar na retaguarda do Poder Executivo, para que as decisões que forem necessárias, a ação do Parlamento, nós possamos agir com rapidez, com agilidade, para que o Brasil possa sair mais forte dessa crise. Eu não tenho a menor dúvida que hoje a nossa população entende que o Brasil não pode ser aqui levado a situações que decisões externas venham a interferir na nossa soberania. O Brasil hoje tem uma importância muito grande no cenário mundial e nós não temos a menor dúvida que com união, com compromisso e muita responsabilidade, nós iremos superar esse momento protegendo todos os brasileiros e brasileiras. Olha, agradecer ao presidente Davi Alcolumbre, agradecer ao presidente Hugo Mota e dizer que estamos unidos para defender a soberania nacional. O presidente Lula tem enfatizado isso e a separação dos poderes é pedra basilar do Estado de Direito, da democracia. E na questão comercial, entendemos que é um equívoco do governo americano, porque eles têm superávit na balança comercial com o Brasil. Dos 10 produtos que eles mais exportam, 8 não pagam nada de imposto, e a tarifa média de importação é 2,7%. Então, é totalmente inadequado, injusto, e nós vamos trabalhar juntos para reverter essa situação. Estamos juntos. Isso! Continua fazendo isso.
cada vez mais. Isso é político. Tá vendo aí o que é um político? Fica com esse discurso de palanque, sempre, conversa fiada, conversa mole. Parecem ali os três, Larry, Moe e Joe, falando bobagem. O que vão fazer? Estão achando agora ainda que a questão é comercial? Acham que os Estados Unidos não sabem que eles têm uma relação superavitária com o Brasil? E Trump hoje foi obrigado a dizer claramente, porque nem desenhando esses caras entendem. O problema é a perseguição contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ponto! Trump acabou de dizer isso hoje. Não adianta ir montar a comissão para ir a Washington comprar iPhone e tentar convencer o presidente. Presidente, está equivocado, como se ele fosse o burro dessa história. E não é. Não é. O presidente Trump está cercado de assessores muito bem informados e o objetivo ficou claro nesta quarta-feira. Se continuarem com a perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o Brasil inteiro vai sofrer com isso. Nós todos, o povo brasileiro, vamos sofrer por causa da ignorância dessas autoridades brasileiras. E agora, será que esses três magníficos, o Larry, Moe e o Joe, vão continuar com essa defesa do que chamam de soberania? Podem ficar nessa de defender, só que vão pagar uma taxa. Eles podem ficar aí, vamos defender a nossa soberania, mas terão de pagar taxa. Se aguentarem, beleza. Que sentem o dedo, que coloquem então o presidente Bolsonaro na cadeia. Não precisam fazer nada, mais nada. Mas se quiserem que os Estados Unidos e o resto do mundo europeu compre do Brasil, aí sim vão ter de mudar a maneira como estão tratando o ex-presidente. Se quiserem partir para a condenação, então, depois, não podem reclamar. Não venham com esse papo de 200 anos de amizade e coisa e tal. Não vai colar. O cara deixou bem claro. Mais claro do que isso é impossível, nem mais desenhando. Vamos conversar agora com o nosso analista jurídico e professor de Direito Constitucional, doutor André Marcília. Seja muito bem-vindo, Marcília. Agora, nem desenhando. Não tem jeito, esses caras não conseguem entender. Mas o recado de Trump hoje foi perfeito. E nós estamos aqui para traduzir, caso aqueles que não conseguem entender o inglês. O tempo fechou, Marcília. Fechou e fechou feio agora, hein? Seja bem-vindo. Como vai, Paulo? Cumprimento você, toda a audiência, prazer estar aqui. O tempo fechou, mas a gente buscou isso, né? A gente ficou cutucando o tempo para ele fechar. E é preciso que a gente entenda que não apenas o STF cutucou esse tempo, mas o próprio Congresso. Tanto que uma das reivindicações, uma das condições negociais é a anistia. A anistia é uma bola que estava exclusivamente na mão do Congresso, e o Congresso não fez nada, sentou em cima da bola, guardou a bola na gaveta. Então, é necessário que agora as pessoas entendam as consequências dos seus próprios atos. Não há muito o que dizer sobre ser uma questão comercial ou uma questão a respeito de liberdades, porque fica cada vez mais óbvio, eu acho que o Trump cada vez mais vai revelando mais que nós não estamos aqui diante apenas de um gesto a um amigo, como ele próprio inclusive desmentiu. Não se trata de uma questão com a amizade dele com o Bolsonaro, e não se trata de uma questão tarifária, se trata de uma sanção, se trata de um embargo, e a questão Bolsonaro é consequência da nossa perda de liberdades. Veja, o Bolsonaro, ele é resultado e não causa dessa nossa perda de liberdades e do estreitamento da nossa política dentro do Brasil. No momento em que você não consegue mais fazer política, no momento em que há perseguições, então o Bolsonaro e o bolsonarismo acabam sendo enredados nesse estreitamento, nessas restrições indevidas todas. É nesse lugar que nós estamos. E isso, Paulo, não tem a ver com economia, porque a economia, a questão do BRICS, etc., claro, isso pode ter
pontualmente influenciado, mas a gente precisa entender de uma forma mais ampla. Não tem a menor chance de um país como os Estados Unidos pensarem que as liberdades elas não impactam na própria economia deles. Não tem como a gente acreditar que os Estados Unidos não vão dar bola se no quintal deles, se um país praticamente vizinho como o Brasil estiver à beira do fechamento das suas liberdades. Sem liberdade de expressão, sem liberdade política, não tem democracia. Sem democracia não tem economia. Não existe a possibilidade de você fazer economia dentro de um país fechado para uma ditadura que está enjaulada por uma casta judicial como o STF, ou por uma casta como o Executivo. É disso que se trata. É óbvio que a gente vai pontuar ou criar alguns símbolos dessa perseguição, como o caso Bolsonaro, ou mostrar as alianças que o nosso governo tem feito erradas, como, por exemplo, no caso da fala do Lula no BRICS, ou das alianças com ditaduras. É claro que isso vai ser simbolizado pelo Trump, pelo governo norte-americano e por todos nós. Mas o ponto aqui é esse, é abstrato. Nós estamos mesmo diante de um perigo democrático, de um fechamento, de um desmantelamento e uma corrosão das nossas instituições pela sede de poder, pela vontade de vingança e pela estruturação de uma casta hoje que governa o país, que é uma espécie de consórcio, de aliança entre STF e Executivo e que quer se manter no poder a qualquer preço. E vai aparelhando o Estado, a Justiça Eleitoral, o STF, os órgãos todos, a AGU, de tal maneira que, enfim, nós não temos muita expectativa de que, sem algum tipo de intervenção externa, nós vamos conseguir nos livrar disso. Veja, Paulo, não adianta falar assim, é uma questão nacional, é uma questão meramente que os estrangeiros não podem se meter. Bom, se eu acreditar nisso, também preciso acreditar, então, que a Alemanha fascista era um problema deles e dos judeus, que a Itália fascista era um problema do Mussolini e dos italianos, que Cuba é um problema. Não é assim que funciona. Se dentro do país corroem-se as instituições, não há mais soberania para ser defendida ou protegida. E aí sim você precisa de um diálogo com outros países, de um diálogo com organismos externos, e é para isso que ele serve. E duas coisas, né, Marcília? Sem contar que foi a instituição brasileira que primeiro feriu a soberania digital de um país, né, dos Estados Unidos, e isso pegou muito mal e os caras não engoliram, porque vai de encontro à primeira emenda americana, que se respeita muito nos Estados Unidos. Não adianta, nego, no Brasil ficar falando, né, as pessoas no Brasil ficarem falando, isso não aconteceu, isso é mentira. Não, não é, isso é verdade. O governo americano tem provas abundantes sobre esse episódio. E aí junta-se a isso as trapalhadas, os passos, né, fora da linha do presidente do Executivo brasileiro, né, querendo destituir o dólar das negociações comerciais, junta tudo num prato só. Dá isso aí, dá esse sopão que nós estamos vendo hoje, que o brasileiro irá sofrer bastante. Quero também chamar uma outra atenção para uma coisa, viu, Marcílio? Eu assisti a sua entrevista lá no canal da Revista Oeste, né? Muito legal, né? Você também é formado em letras, né? Muito bacana, legal mesmo, né? Tem esse problema no currículo. Então, não é problema, né? Muito pelo contrário. Agora, sabe o que deu para perceber, viu, Marcília, durante esse episódio? É que muita gente que se dizia a favor dos brasileiros da anistia tem se mostrado de uma outra forma. Esse episódio serviu para forçar essas pessoas a virem para a superfície, porque todos eles agora estão defendendo a separação dos poderes com esse papo de soberania, de invasão, essas coisas todas, mas na verdade estão defendendo as atitudes do judiciário nesse processo todo do golpe que nunca existiu de 8 de janeiro, porque agora estão falando que querem que os Estados Unidos fiquem fora dessa perseguição. Ora, se fiquem fora dessa perseguição, eles deveriam resolver. Mostra-se o quê? Que eles não têm condições de resolver ou não querem resolver. Estão se escondendo atrás desse processo todo. E agora veio a força
Eles estão vendo que eles estão todos enrolados, talvez porque muitos deles estejam também envolvidos nesse processo e acabam apunhalando o ex-presidente Bolsonaro nas costas, mais uma vez, uma outra punhalada, assim como todos os seus seguidores políticos, né? Porque então não se justifica. Era para todo mundo estar satisfeito, porque tudo demonstra que esse processo terá de mudar de curso, porque senão o Brasil inteiro vai estar lascado. E tudo isso, se lascarem isso, não vai haver narrativa que vai convencer o público brasileiro que o responsável é Donald Trump. Não vai. Então, todos eles, todas essas autoridades, se amam realmente o Brasil, como dizem que amam, deveriam estar felizes. De uma coisa a gente já viu que é certa. Estão contra o Bolsonaro. Querem, verdadeiramente, que se faça essa injustiça condenando as pessoas, inclusive aqueles que foram condenados, brasileiros comuns, senhorinhas de mais de 70 anos, que não tinham absolutamente nada a ver com isso e que estão usando tornozeleira eletrônica, ou outros que foram condenados a 14 a 17 anos de prisão, como nós falamos aqui. Então essas pessoas estão demonstrando isso. É curioso que esse tipo de coisa esteja acontecendo, né? A máscara está caindo, não é, Marcília? A máscara está caindo, e é bom que a gente diga que isso é esse processo do golpe, em que está totalmente desmascarado, ele é resultado de todos os demais processos que ocorrem no país desde 2019 que são tão falsos quanto esse. Então a gente tem, e todos eles, curiosamente, Paulo, ligados de alguma maneira à criminalização da liberdade de expressão. A gente tem em 2019 o inquérito das fake news, liberdade de expressão, fake news, criminalização dela. Depois veio o inquérito dos atos antidemocráticos, portanto são atos, né? A gente está ali diante de uma manifestação. Depois, ou antes, na verdade, o das milícias digitais, portanto, pessoas nas redes sociais. E aí vem agora o do golpe. Então, a gente precisa entender que há uma criminalização da liberdade de expressão, porque é pela liberdade de expressão que se faz política e oposição dentro do país. E isso é intolerável para quem quer que você se cale, quem quer se manter no poder. E segundo, há uma criminalização da própria política bolsonarista, como nesse caso, claramente no caso do golpe. Tudo isso vem sendo percebido, mas também vem sendo escondido. Escondido por quê? Escondido por um Congresso que está omisso e de quatro submetido, escondido, ou pelo menos a presidência dessas casas legislativas, escondido por um executivo que não tem hoje a menor condição de governar, senão com o poder emprestado a ele do STF, e escondido por um STF que usa e abusa do seu poder para calar a todos nós. É disso que se trata, para que eles próprios se mantenham no poder, se mantenham dentro desse leque de poder formado pela esquerda no país. Pelo menos, se a esquerda não está no executivo, ela está dentro desses demais poderes. E eles vão oscilando-se assim. Então, quando a direita está no poder, ou esteve no poder, o poder do STF tentava se sobrepor ao executivo. Quando veio o governo Lula, aí eles se aliaram, e assim vai. Então a gente tem a esquerda sempre no poder, porque troca o executivo, o STF permanece. O poder está com a esquerda no país, formalmente, desde 2019. E assim, só não enxerga quem realmente não quer, ou quem tem interesse em não enxergar. E existe, precisamos dizer, uma parte muito grande da política hoje estrutural do país, ou seja, dos parlamentares que não quer enxergar isso, porque lucram com isso. Existe uma parcela também muito grande da mídia, que também lucra com isso. E uma parcela também da advocacia, preciso dizer, que lucra com isso. Porque sempre que a gente tem problema ou crime dentro do país, tem sempre um advogado ali à disposição para resolver o problema. Então a gente precisa entender esse organismo que se formou aqui e que é um organismo ditatorial. Não tem. E é isso que a gente precisa reconhecer e apontar. E, Marcília, sem contar que o ministro Dias Toffoli anulou todas as acusações contra o doleiro Youssef, né, que foi o responsável, a origem de toda a Lava Jato. O Brasil parece que virou uma Gotham City mesmo. Estamos precisando de um Batman, de um super-herói. E, de repente, esse super-herói é o presidente Donald Trump. Ele apertou o cerco mesmo.
E após tomar conhecimento do pedido de condenação de Jair Bolsonaro, feito pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, o presidente americano decidiu reabrir a seção 301 do Trade Act contra o Brasil, uma ferramenta poderosa usada para retaliar países que adotam práticas comerciais abusivas, restritivas ou injustas. Essa mesma legislação foi o estopim da guerra comercial com a China em seu primeiro mandato. Agora ela mira diretamente as ações do governo Lula e do STF, principalmente em relação à regulação das redes sociais e ao cerco contra gigantes da tecnologia americana. O recado de Trump também é cristalino. O Brasil ultrapassou todos os limites ao misturar ativismo judicial, censura institucionalizada e retaliação política contra opositores. A investigação pretende avaliar se o país vem adotando regras que ferem o livre mercado digital e limitam a atuação de empresas estrangeiras no território nacional, o que inclui plataformas como o X, do Elon Musk, a Meta e o Google. E o autoritarismo digital promovido pelo governo petista, com o apoio irrestrito do STF, é agora alvo de uma ofensiva com potencial devastador para a economia brasileira. Mesmo antes de qualquer sanção oficial, o estrago já começou. Donald Trump anunciou uma tarifa de 50% sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. E se a apuração da seção 301 for desfavorável ao Brasil, como tudo indica que será, novas punições poderão ser impostas sem precisar do aval da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que o presidente Lula diz que vai recorrer e coisa e tal. Não vai adiantar. Produtos como carne bovina, etanol, suco de laranja e minério de ferro, todos pilares da balança comercial brasileira, estão na mira. Está vendo aí no que deu? A diplomacia de palanque e o ativismo togado colocaram o país numa rota de colisão seríssima com a maior economia do planeta. E que ninguém venha falar depois em soberania nacional ou assunto interno. Isso só cola quando se tem estatura para peitar o adversário. A China tentou, a Rússia tentou, o Canadá também tentou e nenhum deles venceu. O Brasil, com suas bravatas ideológicas, está prestes a pagar o preço muito alto por se meter numa briga para a qual não tem estrutura, nem moral, nem econômica. Enquanto Lula flerta com ditaduras e o STF encena a farsa da democracia de toga, Trump responde com medidas concretas, duras e estratégicas. O resultado é que o Brasil caminha rumo ao isolamento comercial e à falência total diplomática. Tudo isso por culpa de um governo que trocou a diplomacia pela militância. Marcília, quando a gente pensa que já estava ruim, que já viu de tudo, percebe que pode ficar ainda pior, hein? O que você acha dessa seção 301? E só para registrar, a gente fica irritado, exaltado, porque a gente está vendo que o Brasil vai se lascar. Você tem produtores aí do Brasil que a gente estava num caminho de crescimento gigantesco. Aí você tem duas pontas, o executivo e o judiciário, estragando tudo isso. A gente fica revoltado por causa disso, Marcílio. O Brasil é um país gigantesco que merece respeito e que essas pessoas têm que rever o que estão fazendo. O que você achou dessa 301? A seção 301 ela é gigantesca, ela tem 1000 possibilidades, as possibilidades de diversos tipos de sanções, inclusive unilaterais, como você mencionou, e inclusive possibilidade de investigações até mesmo de autoridades nossas, o que pode resultar em algo muito constrangedor para as autoridades que acham que estão aqui completamente blindadas. É preciso que se entenda que nós estamos provocando, é como você sair na rua e provocar um lutador de jiu-jitsu, né? E falar assim, mas se ele vier me dar um golpe, eu vou usar a lei da reciprocidade. Sim, só que você é um franzino e ele é um lutador de jiu-jitsu, né? Então não existe reciprocidade nesse lugar. Você precisa não ser louco, você precisa ter um mínimo de bom senso e entender que essa luta não é possível. Hoje os Estados Unidos, eles têm a máquina do mundo.
Eles têm todo o poder político do mundo, e assim é que é. E a gente vai fazer o quê? A gente vai achar que esse é o problema? Bom, é assim que eles fizeram a democracia deles funcionar até hoje. Se eles têm esse poder todo é resultado da pujança deles e do que a gente fez com o nosso país até hoje. A gente aqui no país é tão incompetente que somos super ricos e passamos fome, que somos super ricos e não temos condições de ter nenhuma força. Somos um país com pessoas brilhantes e temos um presidente que não sabe falar português e achamos isso bonito. Não é? A gente tem aqui milhões de cientistas, pessoas, escritores, pessoas capazes, etc. E a gente acha que o importante é cantar o hino nacional com linguagem neutra. Então a gente é resultado das nossas escolhas. Enquanto a gente está aqui fazendo essas escolhas, os Estados Unidos fizeram outras e caminharam por outro lugar. E quando caminharam errado, até mesmo em relação ao Trump, que havia sido punido, as próprias redes sociais dele, depois teve o governo Biden, e eles reconheceram que isso foi um erro e voltaram atrás e reconduziram o Trump ao governo, não é? E é assim que é. A gente fez nós fizemos nossas escolhas, eles fizeram as dele. E qual é a democracia mais pujante? Bom, me parece que é óbvio que é a deles. Então, é nesse lugar que a gente precisa olhar, reconhecer e colocarmos todos no divã e entendermos que merecemos fazer uma autorreflexão sobre o que a gente fez aqui e sentar com eles e negociar. É isso que tem que acontecer. Ao invés de a gente ficar nessa queda de braço ridícula, a gente tem que sentar com eles. O problema é que sentar com eles significa nós não termos total poder de barganha. Porque as pessoas que vão sentar-se, se é que vão sentar-se com o Trump, elas não podem oferecer para o Trump aquilo que ele gostaria de ouvir. Porque isso hoje está na mão da Suprema Corte e a Suprema Corte não vai negociar. Paulo, não vai negociar. E por que não vai negociar? Porque eles estão no mundo da fantasia. A gente viu as falas, por exemplo, do Dino. O Dino, ele se autodeclara comunista. Você acha que ele vai sentar-se para conversar com o Trump? Nós temos a fala do Moraes. O Moraes, depois que tudo isso aconteceu, eu vi até o Eduardo Bolsonaro com um microfone com o logo da Rumble. A Rumble não está em operação no país. A Rumble não tem conta ativa nenhuma do Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino está numa cama de hospital se recuperando de um câncer. E depois de tudo isso, o Moraes, 2 dias depois da carta do Trump, consegue dar uma decisão novamente dobrando a aposta, pedindo dados de uma pessoa que está no hospital e que é um cidadão norte-americano. Essa é a grande violação que tinha sido reclamada pelos Estados Unidos. Mandaram uma ordem por e-mail, que é algo que é uma violação até das nossas leis brasileiras. Aqui no Brasil não se faz isso. Eles mandam por e-mail uma ordem pedindo dados de um cidadão norte-americano que está no hospital. Quer dizer, e por conta de um perfil dele que está inativo desde 2023, de uma plataforma que nem opera no Brasil. Se isso não é uma provocação, Paulo, eu não sei o que é. Então como é que eu posso acreditar que essa corte é capaz de negociar com o Trump? Só que essa corte é quem tem o poder e quem governa hoje dentro do Brasil. O governo Lula é apenas a face do governo, é apenas o representante, o preposto dos governantes, mas os governantes mesmo são os ministros, e esses é que teriam o poder de voltar atrás, e não é voltar atrás para que eles punam menos, para que eles aliviem as punições, é voltar atrás para que eles voltem para dentro da Constituição, para que eles deixem de usar a cadeira do STF para serem políticos e passem a usar a cadeira para serem juízes. É só isso que se quer, mais nada. Mas eles não estão dispostos a isso. Então, a negociação que vai ser feita é uma negociação limitada a eles não terem a autorização do chefe. Sabe quando você vai negociar e alguém vira para você e fala assim, você consegue me dar um pouco mais? Ah, não tem autorização do meu chefe para negociar mais que isso. O chefe é o STF. Mas mesmo assim, ainda assim, espero que os prepostos do STF, que hoje são os membros do executivo, consigam pelo menos se sentar dignamente na cadeira para conversar com o Trump. Olha, antes de chegar no Trump, Marcília, eles precisam passar pela Maria Elvira Salazar e pelo o Pitbull, que é top, que é o Marco Rubio, que é o secretário de Estado norte-americano. Não vão passar. Se o vice-presidente Geraldo Alckmin continuar com essa ideia, vai tomar porta na cara.
Não vai chegar. Os caras vão dizer o seguinte, olha, só aceitamos negociar se for nessas condições. Um presidente Trump abrir a boca para falar isso, ele está falando a semana inteira, dia após dia. Entendeu? Então não adianta, vamos sentar e vamos negociar porque temos 200 anos de amizade. Escambau, o nego não quer saber de 200 anos de amizade. Não quer Paulo, saber. Pode falar. E vamos dizer, o Rubio, que até hoje a capacidade que o nosso Itamaraty teve de ter contato com ele, vamos nos lembrar, depois de uma pergunta feita, salvo engano, pelo Van Hatten, numa audiência pública, foi a de dizer que mandou uma carta para o Rubio. O Mauro Vieira disse, mandei uma carta e ele não respondeu. Então ele ficou satisfeito. Mandei uma carta, não respondeu, pronto, já fiz minha parte. É nesse lugar que a nossa diplomacia está, para você ver qual é a capacidade negocial que o Brasil tem. Olha, e só para encerrar esse papo, a gente vai passar para um outro já, também podem continuar, né? Vão lascar o Brasil, vão ferrar o Brasil inteiro, 230 milhões de habitantes, por causa de 11 pessoas. Essas 11 pessoas vão destruir o Brasil inteiro. Beleza, querem continuar isso? Ninguém está forçando nada aqui. Beleza, simplesmente os Estados Unidos dizem, ok, não vamos mais comprar de vocês. Acabou, não vamos mais comprar de vocês. O Brasil tem condições de sobreviver sobre isso? Beleza, o Lula disse lá no Fantástico, eu vou abrir outros mercados. Aí o cara lá da OTAN, que representa 32 países, entre eles Espanha, França, Alemanha, Inglaterra e quem mais você quiser, 32 países, disse, não, aqui mais 100%. Se o Trump dá uma multa de 50 e se passa para 100, porque se o governo brasileiro quiser realmente, né, retroceder, não, entrar na reciprocidade, vai subir para 150, mas os 100% da Europa são 250%, acabou. Mas beleza, querem continuar com o que estão fazendo? Continuem, só que os Estados Unidos têm o direito de decidirem se vão ou se não vão comprar do Brasil. Ponto final. Agora o Brasil tem condições de resistir isso? Vai ficar complicado. Basília, dá só um tempinho que daqui... fala. Não, rapidamente, você falou da Espanha, vamos lembrar que também tivemos esse episódio, hein? Nós temos lá o Eustáquio, que houve a extradição rejeitada, e a gente soltou um traficante que estava preso pela justiça espanhola, o Moraes, por conta, para fazer birra em relação à não extradição do Eustáquio. Então, a gente só piora. Quando tudo isso, ainda que tudo isso se resolva, imagina, Paulo, a imagem que o Brasil não tem lá fora hoje em dia. É impressionante. Fica por aí, Basília. É rapidinho, a gente tem um recado de nosso apoiador e a gente volta na sequência. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o
principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. O governo Lula, que tanto falou em transparência no início e prometeu um revogaço dos sigilos da gestão anterior, lembra disso? Agora esconde informações sobre a bilionária farra dos honorários advocatícios pagos a integrantes da Advocacia Geral da União, a AGU. Desde dezembro de 2024, nada mais é publicado sobre a distribuição desses valores, que já passam de 2,5 bilhões de reais. Bilhões com B, bem grande. Dinheiro público repartido entre servidores de elite, longe dos olhos da população. Sob comando de Jorge Messias, conhecido como o Bessias dos áudios de 2016, a AGU adotou um apagão de dados que protege justamente os benefícios recebidos por ele próprio. Na última vez que os dados foram abertos, em outubro de 2024, o ministro embolsou quase R$32 mil apenas em honorários, fora salário, gratificações e demais vantagens. Desde então, silêncio total, absoluto. A escolha por omitir informações contraria diretamente o discurso de campanha de Lula, que prometeu combater privilégios e acabar com os penduricalhos. Mas, na prática, o governo petista fecha os olhos para os supersalários de seus aliados, enquanto finge se preocupar com o teto constitucional. No último mês, com dados disponíveis, mais de 30 servidores receberam acima de R$100 mil só em honorários,
Um deles, Marcos da Rocha, levou R$500 mil. Outra, Maria da Conceição do Prado, bateu quase o mesmo valor. E pior, com a nova regra criada na surdina, esses honorários agora entram no cálculo do terço de férias também, inflando ainda mais os ganhos da elite da burocracia. Ou seja, enquanto a esquerda lacra nas redes sociais com discursos contra privilégios, na prática blinda os seus e premia o silêncio com depósitos gordos, bem gordos, em conta corrente. A mesma turma que posa como defensora da igualdade está abocanhando milhões de reais em verbas escondidas, sem qualquer transparência ou prestação de contas. E os seguidores desses caras não estão vendo isso, que eles estão se dando muito bem às custas daqueles que acreditam que eles estão combatendo as injustiças sociais. É o retrato do governo Lula, hipócrita no discurso, corrupto no bastidor e covarde diante da verdade. O que dizer do desvio de quase R$5 bilhões do Ministério da Educação? O quê? O povo paga impostos altíssimos, enfrenta filas em hospital e escolas sem professor, enquanto ministros e apadrinhados fazem a festa por trás da cortina do sigilo. Marcília, que vergonha isso, hein? O governo Lula prometeu acabar com os sigilos da gestão anterior, dizendo o que esse cara tem aí para ficar guardado, só pode ser coisa errada, porque se é coisa certa, ninguém guarda. Mas agora esconde R$2,5 bilhões em honorários pagos dentro da AGU. Pediu sigilo. Isso pode ser considerado quebra de transparência pública? Há base legal para esse tipo de ocultação? Paulo, não há base legal e pior, como você bem disse, é crime, né? A gente precisa entender que o Estado, a gestão pública, ela é regida por alguns princípios. Isso está lá no artigo 37 da Constituição, dentre os quais o da transparência, da publicidade. A publicidade é uma obrigação do governo, e não só do governo executivo, de toda a gestão pública, inclusive do STF. Hoje nós temos tudo do STF, ou boa parte das coisas do STF, sob sigilo. Aliás, nós temos inclusive os processos sob sigilo, nós temos atos secretos, como a gente mencionou no início do programa. A própria carta do Trump menciona a existência de atos secretos, algo que a nossa Constituição proíbe, né? A gente está vivendo agora, por exemplo, essas semanas com intimação de testemunhas ou audiências para se ouvir testemunhas dentro do STF que são secretas. Elas não são passíveis, ninguém pode filmar, advogado não pode usar celular, jornalista não pode usar celular. Bom, isso é totalmente irregular. A gente vai para o governo e o governo oculta dinheiro público, usa o dinheiro público, oculta de que maneira ele faz os seus gastos, de que maneira as suas operações são feitas. A obrigação deles é nos prestar contas. A publicidade não é um direito, é um dever. E é um dever porque o dinheiro é nosso. Eles estão lá, imagina você dentro de uma empresa, você pede para um funcionário seu, para um servidor, é isso que eles são, servidores públicos, então você pede para um funcionário seu ir lá e fazer determinado gasto, vai lá e compra isso ou aquilo e tal para melhorar aqui o lugar. Aí ele volta e fala assim, já comprei, mas eu não vou te dizer como eu gastei, não vou te dizer onde eu comprei, e se você quiser saber, só daqui 100 anos, porque eu coloquei sob sigilo. Isso é uma loucura. O dono da empresa somos nós. Eles estão lá servindo ao que é público, o que é o de todos nós, da coletividade. Isso é totalmente ilícito, isso é crime de improbidade administrativa, e nós precisávamos ter aí sim, uma PGR ativa, autônoma, capaz de fazer esses questionamentos, de ir para cima, mas não, infelizmente virou regra. Hoje, aquilo que o Lula, como você bem disse, reclamava que o Bolsonaro fazia, que era colocar esse ou aquele dado, esse ou aquele evento sob sigilo, ele tornou o sigilo regra, né? Tornou o sigilo regra. Hoje nós temos a vasta maioria dos atos e dos gastos públicos totalmente ocultos de nós, que somos os mandatários desses gastos. Sem contar que
os gastos com o cartão de crédito corporativo chegaram a 55 milhões de reais desde o momento em que ele assumiu o poder agora em 2023. Ou seja, em 2 anos e meio já se gastou 55 milhões de reais, o equivalente ao salário de 2 trabalhadores brasileiros por ano. 2 por ano. Veja, eu quero dizer o seguinte, eles ganham por dia, quando você pega 55 milhões nesses 2 anos e meio, você divide isso por cerca de 900 dias, que são esses 2 anos e meio, você tem um total aí de quase 65 mil reais dia. 65 mil reais é praticamente o salário de 2 trabalhadores juntos durante 1 ano, e o cara gasta durante 1 dia apenas, gasta tudo isso. Realmente é uma coisa muito complicada, e o sigilo está aí. Onde que ele gastou tudo isso? Se é um presidente da República, ele precisa dizer onde é que ele gastou tudo isso. E aí se declara o sigilo de 99% das contas, da onde se gastou isso aí. Não é? E vamos dizer que o cartão corporativo não é salário, hein? A gente está aqui diante de gastos de emergência. O cartão corporativo é para além do salário, é para além do privilégio, é para além do auxílio isso, para além do auxílio aquilo. Quer dizer, eles têm toda a moradia, eles têm tudo. O governo tem tudo. O cartão corporativo é para gastos excepcionais. E eles têm esse gasto que você acaba de mencionar, que é de arrepiar a espinha de qualquer brasileiro. Marcília, olha, muitíssimo obrigado pelos seus esclarecimentos. Chegamos ao final do nosso programa, não temos mais tempo para nada. Eu gostaria de ficar aqui mais, pelo menos 1 hora para a gente bater o papo sobre essas coisas, mas infelizmente não vai dar. Muitíssimo obrigado aí pela sua participação, e a qualquer coisa estourando de novidade aí, eu te chamo novamente, tá? Muitíssimo obrigado, viu, Marcília? Eu que agradeço, um grande abraço. E nós ficamos por aqui com esse programa. De novo, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se você puder, se inscreva em nosso canal, que é muito importante, e acione o sininho de notificações. Lembro que amanhã, ao meio-dia, nós estamos ao vivo e a cores aqui no Mundial Telenotícias. Muito obrigado e até lá.